E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá, e reinou 3 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abisalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando-o a seu filho depois dele e confirmando-o a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenou em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais dos atos de Abias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abisalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo. A Zerá, também Asa, desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrou, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair, nem entrar, até ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata, ouro que ficou nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos dos seus servos, e o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei de Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon, Adã e Abel, Bet, Maaca e a toda Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar Ramá e ficou em Tisa. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem acepções e exceções, trouxessem as pedras de Rama e a madeira com que Baasa edificou, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto ao mais de todos os atos de Asa e todo o seu poder, tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai,
e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá. Reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de seu pai. E no seu pecado com seu pai fez pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou, pois, Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que disse pelo ministério de seu servo Aías, o silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometeu, fazendo Israel pecar, e por causa da provocação com que irritou ao Senhor Deus de Israel. Quanto aos mais dos atos de Nadab e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tisa, e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado com que ele tinha feito Israel pecar. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, mas tu tens andado no caminho de Jeroboão e tens feito pecar a meu povo, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa, o que fez e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tisa, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa, por causa de todo o mal que fez aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra das suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tisa sobre Israel e reinou 2 anos. E Zirim, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tisa, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, mordomo em Tisa. E entrou, pois, Zirim o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zirim toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que, contra Baasa, ele falou pelo ministério do profeta Jeú. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zirim 7 dias em Tisa, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zirim tem conspirado e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial,
constituiu rei sobre Israel a Onri, chefe do exército. E subiu Onri e todo Israel com ele, de Gibeton, e cercaram a Tisa. E sucedeu que Zirim, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometeu, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que ele cometeu, fazendo Israel pecar. Quanto aos mais atos de Zirim e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiram em dois partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para fazer rei, e a outra metade seguia a Orim. Mas o povo que seguia a Orim foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu, e Orim reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Orim começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. E em Tisa reinou 6 anos. E de Semer comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou nele. E chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E fez Orim o que era mal aos olhos do Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Orim, o que fez e o poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Orim dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Orim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Sucedeu que, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Itibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificou em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de modo que Acabe fez muito mais mal para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seu dia, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falou pelo ministério de Josué, filho de Nun.